Pronto, já está gravando, podemos começar. Esse artigo está num formato diferente, porque na verdade a gente apresentou ele lá no HC o ano passado. Ele é um trabalho de agosto de 2018 e eu tinha apresentado já ele no ano passado. Então o formato dele está um pouco diferente dos formatos que a gente apresentou até agora. Então esse de 2018 eu peguei na verdade duas revisões. Essa está bem mais estruturada, a outra eu falei um pouquinho mais rápido, que é mais para o Vitor, que é a parte só de coloretal. Bom, essa revisão, então, é sobre a recorrência de endometriose profunda, uma revisão sistemática, publicada no JMIG em agosto de 2018. Lá no HC a gente tende a falar bastante também sobre a revista, sobre os autores, mas eu vou passar isso bem rápido. Então, a revista que foi publicada é o JMIG, que é uma revista que tem principalmente artigos originais, como editorial board. A gente tem uma das pessoas que mais conhecida para a gente é o professor Maurício, que ele está como editorial board. E em relação ao fator de impacto, que a gente vê o número de vezes que esse artigo é citado na revista no período de 2 anos, a gente tem um fator de impacto de 3, o que para uma revista de ginecologia é um fator de impacto ok. Se a gente pensar na Human Reproductive, que é uma das revistas com maior fator de impacto, a gente está lá em torno, se eu não me engano, de uns 5 e pouco, se eu não me engano. Então, é um fator de impacto bom. E quando a gente vai avaliar o ranking dela como revista de ginecologia, ela está na 30ª posição. Em relação ao JMIG, ele é associado à AGL, que é a Associação de Cirurgia Minimamente Invasiva dos Estados Unidos. Eles têm diversos guidelines, estão presentes em diversos países, em mais de 110 países, com mais de 7 mil membros. E, além disso, ele tem o congresso, né, que acontece uma vez por ano, para falar principalmente de cirurgia minimamente invasiva, com enfoque em esteroscopia, laparoscopia e uroginecologia. Quando a gente vai ver um pouquinho dos autores, então esses autores, eles estão no Hospital de Dom Calabria, que é em Negrar, na Itália, e é um centro principalmente voltado para endometriose e oncologia. Então lá, principalmente endometriose profunda, e são pacientes que são encaminhadas de toda a Itália, e mesmo de alguns lugares de fora da Itália, para cirurgia. Então, normalmente são casos que são bem mais avançados, que tem bastante ressecção intestinal. Então, no período que eu estava lá, a gente tinha em torno de 10 cirurgias por dia e 1 a 2 ressecções intestinais por dia. Então, é um grupo bem forte no quesito de cirurgia para endometriose. O autor principal é o Manuel Ianieri, é um autor jovem que já publicou, na época, o ano passado, tinha publicado 10 artigos, agora ele está na parte principalmente de oncologia, com escambinoma, mas também focado na parte cirúrgica. O Daniele Maltoni, que também é um autor jovem, tem 10 artigos publicados, e como uma das pessoas mais conhecidas do artigo, tem o professor Marcello Ceccaroni, que tem mais de 81 artigos publicados. Ele é focado principalmente na parte de cirurgia oncológica, mas que ele é conhecido pelo autoconhecimento em anatomia e na técnica que a gente chama de nerve sparing, né, que é a técnica de Negrar, que você faz a cirurgia tanto oncológica quanto cirurgia para endometriose com preservação nervosa. E chamam de International School of Surgical Anatomy. Então, o grande foco desse grupo, como a gente já falou, é cirúrgico, mas principalmente focado em anatomia. Então, isso a gente consegue ver nos trabalhos que eles têm essa tendência bem mais para a cirurgia, o que acaba sendo a característica de cada grupo. Então, em relação ao trabalho, a gente sabe que a endometriose é uma condição ginecológica crônica que afeta principalmente mulheres na menopausa, mas que também tem alguns relatos em pacientes que estão na pós-menopausa e que têm sintomas também de endometriose. A gente sabe que alguns dos fatores associados à endometriose é a infertilidade, mas o que a paciente também tem de forma constante é a dor pélvica, que a gente pode ter em forma de dismenorreia, a gente pode ter a gente
Então, dismenorreia, dor pélvica, dispareunia, alteração intestinal, alteração urinária e a infertilidade. Lembrando que a endometriose ela tem a sua apresentação em 3 tipos de lesões: as lesões ovarianas, que a gente chama de endometriomas, as lesões uteriais, menos de 5 milímetros, e as lesões profundas, que tem mais de 5 milímetros e podem acometer diversos órgãos, sendo mais comum a parte intestinal, reto sigmoide, e também pode ter lesão de bexiga, ureter. Pensando na parte de endometriose profunda, então o que a gente já viu é que você pode ter acometimento desses órgãos e também de alguns locais não tão comuns, por exemplo, diafragma. Do ponto de vista gastrointestinal, a gente tem lesões que podem acometer ilho, século, reto sigmoide, e o apêndice é a localização mais comum da endometriose. Então, quando a gente tem algumas pacientes com endometriose, a gente tem o tratamento clínico e ele é para a gente conseguir tratar as pacientes, mas algumas vezes, ou por falhas de tratamento clínico, ou por indicação de algumas lesões, a gente tem o tratamento cirúrgico como uma das ferramentas para reduzir a dor dessa paciente e melhorar a qualidade de vida. Olhar na literatura, a taxa de recorrência atual que a gente tem é de 2% a 43%, que é uma taxa que varia bastante. Por que ela varia bastante? Porque não se tem definido muito bem o que é recorrência. Então, muitos artigos falam em recorrência clínica, outros em recorrência radiológica, outros em recorrência de você ter que reintervir cirurgicamente nessa paciente. O tamanho das amostras dos trabalhos são tamanhos muito variados, né? Então, você nem sempre tem algumas amostras que são amostras que você consegue avaliar bem essas pacientes. E os grupos estudados são muito heterogêneos. Então, você tem diversos tipos de lesão. Então, isso também faz com que você tenha uma análise muito mais difícil em relação a esses trabalhos. E o tempo de segmento também varia muito em relação à literatura, o que também dificulta a gente poder avaliar de uma forma mais objetiva a taxa de recorrência. O objetivo do trabalho foi avaliar a taxa de recorrência e os fatores associados à recorrência. Então, o que está mais associado a essa paciente ter uma recorrência clínica, ultrassonográfica, ou ter que reintervir novamente? E o objetivo é você identificar esses fatores de risco e identificarem as características associadas com a recorrência para você poder reduzir essas recaídas. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os artigos do PubMed, Cochrane e Google Scholar, de janeiro de 2000 a julho de 2017, e usaram os mesh termos. Então, sempre quando a gente faz revisão sistemática, a gente associa alguns mesh termos. Então, se eu pegar a endometriose profunda, ele vai achar todas as variações de endometriose profunda, e aí ele consegue associar com outros. Então, quem viu aqui foi a associação de diversos tipos de endometriose, associada com recorrência ou recaída, e associada com fator de risco. Então, são as palavras-chave do que a gente quer avaliar nessa revisão sistemática. Foram incluídos todos os artigos em inglês que tinham endometriose profunda e avaliado a recorrência após cirurgia e principalmente quais seriam os fatores de risco associados a essas recaídas. Como qualquer revisão sistemática, eles excluíram relatos de caso ou também eles excluíram aqueles trabalhos que não conseguiram identificar tão bem o que era endometriose superficial ou profunda, ou taxas de recorrências associadas ao uso de hormonioterapia e não à cirurgia. Então, esse trabalho é bem voltado à taxa de recorrência pós-cirúrgica. Como qualquer revisão sistemática, a seleção dos artigos foram feitos por 2 autores, para você evitar o viés de seleção. E quando a gente faz uma revisão sistemática, a gente tenta fazer uma meta-análise associada. Então, você pega artigos que são bem parecidos e, a partir disso, você consegue fazer uma avaliação de meta-análise. Como esses artigos eram bem heterogêneos, a definição de recorrência e o tipo de cirurgia variou muito entre os artigos e muitos dos dados eram incompletos, não foi possível fazer a meta-análise. Então, foi só uma revisão sistemática. De 1.526 artigos foram avaliados a partir dos critérios de inclusão e exclusão e foram também retirados os duplicados. E o total de artigos avaliados foram 38 artigos.
Então, no final, a gente tinha 38 artigos, principalmente de 2014 até artigos que eram de 2004 ou até de 2005. E foram avaliados 38 artigos. Para a gente avaliar eles de forma um pouco mais fáceis. Então, se a gente pegar as considerações de cada parte. Então, em relação à definição de recorrência, se a gente for avaliar os 38 artigos, ela é muito heterogênea. Então, tiveram alguns artigos que avaliaram recorrência como sintomas, outros como alterações no ultrassom, outros como alteração de CA-125 e outros como reintervenção. Então, o critério recorrência, ele foi muito variado, né? E nem sempre, se essa paciente ela tem alteração de sintoma, que teoricamente ela vai ter recorrência. A gente tem que definir o que vai ser recorrência. Vai ser operar essa paciente ou vai ser só ela ter piora de alguns sintomas, né? E a gente também vai ter que excluir outras causas associadas, por exemplo, à piora de sintomas. Então, isso já é um aspecto negativo desse trabalho, não ter identificado ao certo o que era recorrência. A duração do segmento, a curto e médio prazo, ele variou bastante. Então, tiveram alguns trabalhos que avaliaram em 6 meses, como tiveram alguns trabalhos que avaliaram em 100 meses. Mas a taxa média de avaliação foi de 2 a 4 anos para ver taxa de recorrência. Em relação ao risco relativo de recorrência, teve uma variação de 2 a 46%, né? Mas eles variaram principalmente de acordo com o tipo de grupo e o tipo de recorrência avaliada. E um dos outros aspectos negativos é que a maioria dos trabalhos avaliados eram retrospectivos, né? E não trabalhos prospectivos. Isso também dá um viés na avaliação das características e principalmente quando você avalia sintoma das pacientes. E o que eles viram é que o aumento do tempo de follow-up também estava associado com o aumento da recidiva. Então, quanto mais tempo pós-cirúrgico, mais risco essa paciente teria de ter recidivas. E em relação à recorrência, o que eles acharam? Que pacientes que tinham a recorrência como aumento dos sintomas, elas tiveram taxas maiores quando comparadas com pacientes que tiveram achados cirúrgicos. O que isso quer dizer? É que nem sempre, se você considerar recorrência, você vai considerar que ela teve piora do sintoma, mas não necessariamente ela vai ter algum achado cirúrgico. Então, quando a gente pensar em recorrência igual a sintoma, aí sim você vai ter uma taxa maior do que se você pensar recorrência igual a achados cirúrgicos. Vocês querem falar alguma coisa? Porque eu engrenei aqui. Não. Bom, agora pensando do ponto de vista de cada tipo de endometriose, quando a gente pensa em endometriose intestinal, a gente vai avaliar intestinal, urinária e endometriose de diafragma. Então, quando a gente avaliar os achados vaginal, quais fatores de risco que a gente achou que podem estar associados a um risco maior? Então, idade, peso e cirurgia, tipo de cirurgia. Então, esses seriam fatores independentes. Então, independente de qualquer outra coisa, eu poderia ter esses fatores associados. Então, quando a gente pensa em idade, pacientes que têm cirurgias realizadas em idades menores teriam maior taxa de recorrência. Então, se eu fizer essa cirurgia em pacientes muito jovens, a chance dela ter recorrência, teoricamente, seria maior. Mas em qual idade, né? Então, se a gente for ver na literatura, tem alguns autores que falam que pacientes que tiveram cirurgia com menos de 34 anos teriam maior taxa de recorrência e outros falam com menos de 31 anos. Mas o fato é que a idade jovem está associada a um risco maior de recorrência. Em relação ao peso, a gente sabe que obesidade, então IMC maior do que 23, também está associado com o aumento do risco de recorrência. E outro fator independente foi a cirurgia. E quando a gente avalia a cirurgia, tem 3 aspectos que a gente tem que avaliar para risco de recorrência. Então, óbvio, uma cirurgia incompleta, e aí a gente não estaria pensando numa recorrência, mas só a um tratamento que não foi eficaz. Ele vai aumentar o risco, mas aí a gente tem que realmente avaliar se é recorrência. Pacientes que têm margens comprometidas, então se eu fizer uma ressecção intestinal e essa paciente tem margens comprometidas, eu vou ter um aumento da recorrência de 38,5%, tá?
E é diferente, se eu não tiver margens acometidas, essa recidiva ela diminui. E se tiver o que eles chamam de lesões microscópicas ocultas intestinais. Também essas lesões microscópicas, teoricamente, você poderia ter uma taxa de recorrência maior, ela está presente em 19% das pacientes, mas eles não viram diferença do ponto de vista de sintomas. E será que o tipo de cirurgia também vai fazer com que você tenha maior recorrência ou não? Então, quando eles avaliaram recidiva, em relação à ressecção segmentar, eles viram uma taxa de recidiva de 2,5% e em cirurgia conservadora 5,7%. E quando eles avaliaram taxa, né, de necessidade de reoperar essa paciente, a ressecção discoide teria uma taxa de 13,3%, a segmentar 6,6% e o shaving 27,6%. Mas quando eles foram avaliados do ponto de vista estatístico, não foi vista nenhuma diferença significativa. E o que eles observaram também é que gravidez pós-cirurgia, uma gravidez mais imediata depois da cirurgia, estaria também associado com uma taxa menor de recidiva. Vitor, você quer falar alguma coisa? Porque eu terminei essa parte intestinal. Não, assim, eu acho que a única discussão que teria aí na questão da cirurgia é isso que você falou aí nos slides atrás, essa questão da micrometástase. Mas nenhum dos... Ele cita 3 trabalhos como referência, eu já li os 3. O mais detalhado de micrometástase é o do Roman. E é o que você falou, do ponto de vista clínico, não implica em nada. Então, eu já estava pensando, na hora que você comentou, quanto ao que é recidiva, eu acho que a recidiva é a questão clínica, sintoma do paciente, e nós vamos ter que dar mais tempo para ver o que vai acontecer, se isso muda alguma coisa no nosso tratamento, de ressecar mais ou menos, porque já tem o trabalho antigo lá atrás que começou a fazer do disco, já se viu que com ressecção em disco você tinha muitas vezes margem comprometida e isso não implicava numa sintomatologia mais importante. Então eu acho que é questão de dar tempo ao tempo, mas eu não mudaria as condutas que a gente já tem aí, não pensaria não. Eu acho que tem gente o que opera com o doutor Bassi. O Bassi, isso. O Bassi é bem agressivo, ele acredita bem na questão da micrometástase, mas eu acho que a gente tem que ficar no meio termo para regredir o número de complicações. O Bertoncini também, né? Ele é bastante a favor de fazer a segmentar. Inclusive, se não me engano, a tese dele é justamente comparando complicações da segmentar com discoide, e parece que não existe grandes diferença de complicações. Ele acaba sendo bastante a favor também da segmentar. Mas eu concordo da gente tentar ser o menos agressivo possível, né? Se a gente pode fazer uma circular, porque, né? Porque pensar numa segmentar. Exato. Ok, então, em relação à endometriose do trato urinário, o que a gente sabe é que afeta de 0,3% a 12% das pacientes, com uma recidiva de 0 a 12%. De 0 a 12%. Então, o que foi visto, assim como na endometriose intestinal, foram que pacientes que foram operadas mais jovens, ela tem maior taxa de recorrência a longo prazo. Né? E quando foram avaliadas também técnicas diferentes, então ureterólise em relação à reimplante ureteral, a recidiva, ela foi menor no reimplante ureteral, e mesmo quando tinha lesão de bexiga, o que eles avaliaram? Se você retirar só a lesão ou se você retirar a lesão mais meio a 1 centímetro desse miométrio adjacente, eles viram também que a taxa de recidiva teoricamente cai de 37% para 7%. E em relação à endometriose do diafragma, a taxa de recorrência foi muito variável, mas também não tinham tantos trabalhos muito bem
avaliados, com uma taxa de recorrência de 0 a 40%, e principalmente o tempo médio de recorrência ela varia de 24 meses a 61 meses, dependendo da técnica cirúrgica. Em relação à discussão que eles viram em relação à endometriose e recorrência, é que os dados são muito inconsistentes e heterogêneos. E quando a gente vai avaliar os fatores de riscos independentes, o IMC, que está associado mais à obesidade, risco de recorrência, uma das coisas que foram indagadas durante o trabalho foi se talvez essa paciente produzisse mais estrogênio periférico, se isso estaria associado a um risco maior de recorrência. Em relação à idade na cirurgia, eles também questionaram se às vezes essa paciente estaria mais tempo num período de pré-menopausa, né? Então, num período de menarquia normal, e se isso estaria associado a uma exposição maior e um risco maior de endometriose. E em relação à cirurgia, o que eles mais viram que está associado à taxa de recorrência são cirurgias incompletas em que não foi retirada toda a doença. Em relação à endometriose ureteral, o fator principal para risco de recorrência foi a extensão da lesão, e o que eles avaliaram que é um fator essencial é o pré-operatório adequado para você identificar exatamente o tamanho dessa lesão e poder programar de forma adequada o procedimento. Em relação à endometriose vesical, e essa questão de você tirar o miométrio adjacente ou não, é que eles avaliaram que uma das coisas que eles foi endometriose vesical, se ela não tem associação, às vezes, é o que a gente vê com uma adenomiose. Então, você tirar esse miométrio adjacente estaria associado também a ter lesões em relação também à adenomiose. Mas, óbvio que quando você vai tirar esse miométrio adjacente, você tem essas lesões de adenomiose, essa paciente às vezes pode continuar tendo dor, mesmo se você tire a endometriose vesical, porque ela pode ter uma adenomiose associada, e aí a gente estaria também pensando num desejo reprodutivo dessa paciente para fazer ou não uma cirurgia completa. A questão é que para a gente poder avaliar de uma forma adequada, a gente precisa de padronização. Então, tanto padronização do pré-operatório, quanto da cirurgia, quanto a como avaliar a recorrência desse tipo de paciente. Enquanto a gente não tem essa padronização, os dados ficam muito heterogêneos. E o ideal que a gente for pensar hoje, se a gente pensar em cirurgia para endometriose, para diminuir taxa de recorrência, seria o que a gente chamaria de one-shot surgery. Então, você avalia essa paciente, tenta fazer um tratamento clínico e operar no momento adequado. E quando você operar, você tentar ser o mais radical possível, mas óbvio de sempre uma maneira de você fazer só o necessário. Para você reduzir reoperações, então o que a gente via muito antes era que as pacientes eram reoperadas diversas vezes, e para você conseguir preservar do ponto de vista de fertilidade também essa paciente. Aí, Vitor, eu peguei aqui esse outro trabalho que tinham mandado, mas assim, eu olhei super por cima, eu olhei tipo 15 minutos. Esse Era eu nem só vi para dar que um tinha geral mandado, mesmo. então. É um desse ano, se eu não me engano. Foi final de 2019, começo de 2020. Ô, Mari, deixa eu só te interromper. Ano. Nesse aí, só para manter o que você estava falando, aí fala de diafragma, nesse outro ou não? Porque o Ramiro, se tiver... Porque o Ramiro deu um spoiler no Instagram essa semana, acho que ele podia falar de diafragma aí, hein? Ramiro, tá aí? Acho que ele está atendendo. Ah, então tá, então esquece, então deixa quieto. Que ia ser interessante depois se ele comentar. Então manda ver, Mari. Esse, na verdade, desse mais recente é do Horácio Roman, e fala só de recorrência intestinal, só. Né? E aí ele conseguiu fazer uma revisão sistemática e uma meta-análise. Bom, de uma forma bem resumida, eles avaliaram vários trabalhos, no final eles chegaram a 41 trabalhos. 41 trabalhos associados à recorrência clínica, né, e ultrassonográfica, mas eles separaram em duas partes desse trabalho. Esse 41, que era a recorrência clínica e ultrassonográfica independente do tempo,
E essa última análise, só com 4 artigos associados à recorrência histológica. Então, pacientes que realmente tiveram reintervenções e foi feita análise histológica e com follow-up também mais determinado. O que eles viram que, no geral, não teve diferença entre os grupos. Mas, quando eles compararam, principalmente pacientes que tinham ressecção segmentar comparada com ressecção discoide shaving, eles viram que a taxa de recorrência nas pacientes de shaving era um pouco maior, né? E o tempo de recorrência eles classificaram para lesão intestinal entre 14 a 90 meses. Mas também é muito elevado esse número, é muito discrepante. E o que eles viram que, na verdade, você não tem realmente, se você comparar independente desses grupos, não tem diferença, mas quando você associa, você compara os grupos entre si, você teria uma taxa maior de recorrência no shaving, mas óbvio que uma das coisas que ele discutiu foi se essa taxa de recorrência não seriam cirurgias incompletas, né? Porque tentando ser mais conservador, às vezes poderia deixar lesão e isso estaria associado a um risco maior de recorrência. Então, na verdade, assim, eles viram que o shaving comparado com os outros é um pouco maior, mas tem esse viés em relação ao tipo de cirurgia realizada, se ela foi completa ou não. Ok, encerra o compartilhamento de tela, que a gente volta a conversar todo mundo aí. Alguém tá além de mim, da Mari do... Caraças, tem que pôr o som, viu, meu? Som. Oi, Mari, tudo bem? E aí, Parabéns as aí. crianças tomaram banho Na já? apresentação. Controlou? Tá tudo controlado aí? Mais ou menos ainda. Já falamos Vitão, mal de tudo você bem? antes de você entrar, viu, meu? Já falaram? A gente já te sacaneou um pouquinho antes. Vitor, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, na verdade... Não faz pergunta difícil, caraça. Não é difícil. O Vitor saberá responder, claro. Se não souber, eu enrolo então pode só perguntar se quiser. Assim, eu acho a ressecção segmentar realmente uma cirurgia muito agressiva. Demais, assim, né? Eu já operei muito com o Bassi, eu sei como ele opera realmente, é extremamente agressivo, com o Bertoncini também. E assim, algumas vezes, obviamente, a gente não tem o que fazer, e quando são lesões muito grandes, quando são lesões que muitas vezes a gente tem que dissecar o reto que está grudado na região retrocervical, né? A gente machuca bastante a alça, muitas vezes não tem o que fazer. A minha pergunta é nasquelas pacientes borderline, assim, na verdade, sabe? Tipo, eu tenho uma opinião minha, que eu não sei se você vai compartilhar. Na verdade, assim, a minha opinião, eu acho que, assim, tendo uma cirurgia extremamente adequada, retirando todas as lesões de endometriose, e chegando no intestino, nessas lesões borderline, assim, eu tenho a impressão de que se sobrar meio centímetro lá de lesão e eu fizer um circular, por exemplo, uma cirurgia, para mim, muito menos danosa para a paciente, muito mais benigna, eu tenho a impressão que isso não vai fazer diferença nenhuma para ela. Então, assim, se eu fizer um circular e deixar, sei lá, meio centímetro de lesão lá, não sei o que, no decorrer da vida dela, eu acho que isso não vai fazer diferença. E você vai estar evitando fazer uma baita de uma cirurgia a mais, um aumento do tempo cirúrgico, com complicação de deiscência, O que você acha disso? Eu acho assim, eu concordo. Todas as complicações, as fístulas que eu tive foram só em reto sigmoidé e uma foi num shaving. Num shaving que achou que a mucosa ficou mais ou menos e daí ainda suturou. Ressecção em disco, na minha experiência, nunca deu fístula. Então, mas eu acho assim, eu conscientemente, tipo que nem você falou, deixar um meio centímetro de lesão porque não coube no grampeador.
pouquíssimas vezes, eu acho que de cabeça eu tenho 3 pacientes que eu fiz duplo grampeamento, tá? Para comer essa segunda lesãozinha. Mas eu acho que se ficasse uma coisa, não estou tranquilo com o duplo grampeamento, eu vou para uma ressecção segmentar sem muito medo dela pela complicação. Eu acho que se a gente está fazendo uma cirurgia grande, que limpa tudo, corta aqui, disseca nervo, etc, etc e tal, eu acho que deixar algo visível, grosseiro no intestino, eu prefiro fazer uma segmentar. Shaving eu só faço assim, eu chamo shaving o clássico, né? Você eventualmente deixar submucosa, alguma coisa e dar ponto. Shaving para mim eu só considero se eu consigo tirar aquela coisa que está ali na gordurinha ali, nem infiltrou serose. Isso para mim é shaving. Fora disso eu vou para disco. E pensando também nessa questão de deixar um meio centímetro aí, você estaria grampeando em cima da lesão, provavelmente, né? Então, a sua chance de uma fissura também talvez fosse maior, né? E se a gente pensar nas taxas de complicações, por mais que as complicações que a gente tenha tido tenham sido em segmentar e não em circular, a gente, por exemplo, a gente nunca teve questão de sangramento em circular que outros grupos possuem. Mas ainda assim, as taxas de complicações na segmentar são extremamente baixas. Né? Então, é 1%, né? Então, é em torno de 1%, né? A taxa de depende do complicação, grupo, né? 2, 3, enfim, são baixos. Né? Então, às vezes eu acho que é preferível você fazer uma cirurgia completa do que se largar a lesão para trás. Dentre as pacientes que fazem o circular, qual é a taxa? Existe um trabalho, mas eu não vou saber qual que mostra que as bordas estão comprometidas nessas pacientes. Não tem? Eu não lembro números. Microscopicamente, eu acho que foi o Maurício que fez. Não foi? Do remorgida. Não, chama remorgida, o que eu conheço. Sim, eu posso mas eu acho que o Maurício tem um desse também. Também tem? Não sei. Mas eu acho que tem. De cabeça. Avaliando, então, o meu ponto de vista com relação a isso, eu entendo que, assim, isso que a gente está falando, não existe estudo, né, relacionado a isso. O cara deixar meio centímetro lá e saber se isso vai ter algum comprometimento para a vida da paciente ou não. Não é verdade? Não existe isso. Sim. Né? Não. Então, não existe. Mas o que se sabe, por exemplo, é que quando você faz um shaving, você deixa mais lesão para trás. Né? Sim, e é aí o que a Mari falou, a taxa de recidiva é maior. E aí, que na verdade não é recidiva, né? É persistência, né? O problema... E a questão é o seguinte, essas pacientes, será que elas se tornam mais sintomáticas depois? Então, é isso que eu não sei responder. Eu também não sei se essas pessoas que fizeram shave e deixaram doença lá, são pessoas que não estão, ou seja, não entrou com cirurgião, não sabe fazer uma cirurgia adequadamente, não tirou a lesão adequadamente que tinha que ser tirada, entendeu? Também. Mas o problema de você conscientemente deixar uma lesão é porque você já sabe que tem uma persistência da doença, né? Eu acho assim. Eu não ia ficar tranquilo. Não. O que eu estou falando é exclusivamente da lesão intestinal. O que eu estou falando é exclusivamente da lesão intestinal, entendeu? Não, mas mesmo sendo intestinal. Não estou falando do resto. Porque se você for pegar na literatura persistência, eles vão falar também de lesão intestinal, né? Ou recorrência, mas / persistência. E eu falo, assim, o objetivo da cirurgia, porque se a gente for pensar no objetivo da cirurgia como dor, apenas dor, é o que a gente conversa muito aqui também com a equipe da Coloprocto, né? O intestino em si, teoricamente, não é para dar dor, né? A lesão da alça do intestino não é dolorosa, né? O que dá a dor, da disquesia e tudo, é muito mais a função do intestino do que uma lesão de intestino. E aí, assim, talvez isso você possa pensar na possibilidade de deixar ali uma doença, enfim, visível, etc. Mas se for infertilidade, eu não sei se vale a pena deixar, porque a paciente, acho que é como o Vitor falou, assim, a paciente já passou por uma cirurgia de nerve sparing, você fez toda a dissecção, tirou lesão ali de uterossago, enfim, tentou dissecar nervo, ou seja, fez uma cirurgia
que é mórbida, né, com a morbidade alta, para deixar persistente algo que talvez você tenha que fazer de novo. E aí, quando vai fazer de novo a cirurgia, não sei pior. se É é muito pior. pior, Então, sempre, né? também, assim, sou da mesma pensamento do Vitor, assim, a gente aqui, se a lesão é grande e que eu não consiga fazer um shaving com circular, a gente acaba optando pela Segmentar. ressecção, né, linear e segmentar, e as taxas de complicações da gente aqui são pequenas, assim, né, em torno desse menos de 1% aí, acho que de fístula a gente teve uma nesses 5 anos aí que a gente tem, 2 reabordagens com abscesso e uma paciente com sangramento pós, e todas elas foram de ressecção, né? Nenhuma alteração com o paciente com circular. Mas mesmo assim eu ainda acho uma taxa pequena de complicação para persistir uma doença, sabe? Eu acho que não vale muito a pena. E aí eu acho legal, assim, só lembrando que eu li agora há pouco tempo uma coorte, até com o Juliano, né? A gente discutiu aqui numa live, uma coorte bem interessante que eles fizeram em relação a isso, a recorrência, né? Então, eles pegaram pacientes apenas de um hospital, né? Um único hospital. Acho que eu até compartilhei esse artigo aí com vocês. E daí eles viram pacientes reoperados, ou seja, todas as pacientes que entraram no estudo são pessoas que foram reabordadas. Todas no mesmo hospital, com a mesma equipe, e elas foram reabordadas, às vezes, até 2, 3 vezes, né? E daí eles viram a taxa de recorrência lá bem alta, assim, em torno de 20%, 30%, pegando não só paciente intestinal, mas paciente com peritoneal, paciente com ovário, etc., endometrioma, enfim. E eles descreveram a técnica deles, né? Inclusive publicaram para dizer que a técnica deles era adequada, né? E quando você vai para o estudo da técnica, teoricamente é adequada, enfim. O único problema do estudo é que eles pegaram pacientes de outros hospitais. Então, eles estavam fazendo a segunda cirurgia. Então, nem todas aquelas pacientes da primeira cirurgia eram pacientes deles, mas a segunda, a terceira cirurgia eram deles já. E as taxas de recorrência foram altas e principalmente nas pacientes mais jovens, né? Que eu acho que foi o que a Mari falou, né? Quanto mais jovem foi a cirurgia, maior as taxas de recorrência. Mas eles ousaram falar no artigo que as pacientes vão recorrer, sabe? Assim, eu acho que as taxas deles foram muito altas. E é interessante porque eu acho que é um dos únicos que foi de coorte prospectiva, né? Então, vale a pena dar uma lida depois aí no artigo, porque faz a gente refletir um pouco, né? Já que a fisiopatologia da doença a gente não tira, né? Com a cirurgia. Claro, a gente vai tirar a lesão, aquela que já, né? Que já existiu, mas será que a gente não deixa lesão microscópica que pode desenvolver, que a gente não consegue enxergar, né? Ou será que realmente, pela fisiopatologia, a paciente daqui a 10 anos pode ter uma nova cirurgia, enfim. É importante para a gente raciocinar até no time que você vai indicar a cirurgia, né? Eu falo muito isso para as pacientes, assim, eu tento persistir o máximo possível na clínica, né? No tratamento clínico, multidisciplinar, enfim, para que eu consiga fazer uma cirurgia só no tempo adequado, sei lá, mais próximo de querer engravidar, ou mais próximo de um tempo, assim, oportuno para ela não ter que ter uma recorrência em 10 anos, sabe? Então, eu fico pensando nas pacientes com endometriose na adolescência, que a gente discutiu já aqui, né? Hoje mesmo eu atendi 2 que fizeram cirurgia com 18 anos, elas estão com 27, estão com puta endometriose. Eu não sei se foi uma endometriose persistente, né? Se deixaram lesão, ou se foi recorrência, né? Então, é algo para a gente pensar mesmo, assim. Sim, sem dúvida. Mas eu ainda acho esses trabalhos que mostram taxa de recorrência, tudo, né? Esse mesmo do Ceccaroni, você vê como são diferentes os grupos, né? A gente vê como são avaliados, né? O que eles consideram recorrência, né? Primeiro começa daí. Às vezes é só o sintoma, né? Eles consideram como recorrência de sintomas. Ou então a imagem,
assim, tudo bem, eu concordo que o anatomopatológico você vai ter em poucas pessoas, mas assim, se a gente costuma acompanhar por imagem, né? Eu acompanho semestralmente por 5 anos as pacientes, né? E depois eu passo para anual. Cara, a nossa taxa de recorrência é extremamente baixa. É baixo. Muito baixa. É muito baixa. Então, quando a gente vê trabalhos que falam de 30%, eu fico assim, boquiaberto. Porque assim, a nossa taxa de recorrência é muito baixa. Eu Mas sei, também, nesses trabalhos, eles não falam sobre acompanhamento pós, né? Exatamente. Tem outra coisa. Eles não falam o que foi feito depois do tratamento. Exato. Mas se tenha feito uma cirurgia radical, se a paciente não fizer nada, talvez a taxa de recorrência dela vai ser maior do que uma paciente que fez hormonioterapia depois. Mas isso não sabe. sim, sim. Tem muito viés. Tem muito viés. Muito viés de comparação entre os artigos, os estudos, porque, como você falou, além de... eu ainda acho mais problemática as meta-análises e as revisões sistemáticas em relação a esse assunto. Porque se você pegar grupos totalmente heterogêneos, ou seja, tipos de cirurgias completamente distintos, tipos de acompanhamento, tipos de tratamento pós, né? Então, é bem complexo, na verdade. Sim. E uma coisa, tentando, apesar de a gente não fazer muito, mas tentando defender o shaving, a gente tem 2 ícones, né, da endometriose, que é o Philip Koenigs e o Jacques Donnet. O Jacques Donnet tem um trabalho com uma casuística gigantesca, mostrando uma taxa de recidiva super baixa, né? E a gente viu já o Donnet eu nunca vi operando, mas o Koenigs a gente viu lá em Nápoles. E assim, a gente vê o quanto de doença sobra, né? No tipo de abordagem deles. De maneira nenhuma eu quero tirar o mérito do cara, o cara é um ícone da endometriose, da história da endometriose, enfim. Mas a gente sabe que é uma técnica que fica muita doença para trás, mas a gente vê alguns grupos fazendo e que dão certo, né? Mas eu ainda sou a favor de não deixar, porque eu também, fico... também. Eu não sei, assim, eu ainda tenho que não estudar mais precisa... sobre isso, assim, mas eu acho que tem que... Tiveram algumas pacientes lá do HC que estavam quase na menopausa, tinham lesão intestinal pequena, e às vezes a gente só fez esterectomia e deixou a lesão intestinal. Mas assim, pacientes estavam quase na menopausa, mas lá no HC eu já lembro de uns 2, 3 casos que no final a gente não abordou o intestino. Mas isso foi uma estratégia também pela questão de fila de pessoal. Primeiro que a gente não tem coloproc toda semana. Segundo, que isso aí foi uma estratégia eventual para a gente poder desafogar a fila, né? Mas assim, se você pensar no consultório, se você for colocar uma paciente de 47 anos para operar, bastante sintomática, 50. bota 50. 50 aí, é melhor. Que é 50, que é o... Tá bom, 50 anos. 50 anos com uma lesão de um circular, vai. Uma lesão de até uns 2,5 centímetros, não mais que isso. No reto... Pouco sintomática. A 10 centímetros da borda anal, tá? 10 centímetros, uma altura super boa, bonitinho para fazer. O grampeador chega, lindo, lindo, lindo. E aí você tem também reto cervical, paracervical, adenomiose e tal. Você vai tratar todo o resto. Você trata a retro, a paracervical, dissecou os ureteres, dissecou o plexo hipogástrico. Você indicou esteré, porque tem uma adenomiose, tem mioma e tal. E aquela do reto? Quem daqui não faria nada? Explica. Eu já tive algumas pacientes. Eu acho que eu não faria nada também. Eu também não sei se eu faria, não. 50 anos? Acho que eu não faria. Também acho que não faria. Eu acho que eu sou mais agressiva. Com o Patrick, eu acho que nunca aconteceu essa discussão. Com outros clientes meus já aconteceu, mas eu acho que é nessa situação aí que nem a Mari colocou. Não tem um sintoma específico gastrointestinal, que eu concordo que é uma minoria de pacientes. A dor você resolve com a esterectomia, com a ressecção dos ligamentos e tudo. E nessas pacientes, acho que são umas 4 a 5, elas tinham muito, muito medo de manipular o intestino. Então, a gente discutiu que no intraoperatório
Se a lesão no intestino fosse relativamente pequena, se a gente ficasse feliz com todo o resto, aliviando a dor dela, a lesão ficaria para trás. E ficou. Eu, infelizmente, não tenho acompanhamento de longo prazo, mas eu acho eu sou de acordo. Que é muito seletivo. Eu também estou de acordo nesse caso, mas pensando que essa mulher tem aquela endometriosis belli, sabe? Aquelas pacientes que falam do inchaço abdominal super importante que elas têm no perimenstrual. A conduta seria a mesma ou não? Eu tentaria estratificar. Se eu achar que o sintoma é por causa da lesão intestinal, uma desmotilidade, uma coisa funcional, como a Catiane falou, e a ressecção pode melhorar isso, a gente sabe? Não, eu iria. Eu não estou de forma nenhuma advogando o tratamento não operatório. Eu só acho que a gente pode ser extremamente seletivo e desenhar a cirurgia para cada paciente. Concordo com o Vitor, inclusive eu conversaria com a paciente sobre isso, né? Se fosse as que ele falou, teria muito medo de acontecer algum problema, provavelmente mesmo assim não faria nada. Deixaria ela tomar. As pacientes, de um modo geral, acho que a parte que elas mais têm medo é o intestino, né? Não tem jeito. A gente pode falar de ureter, pode falar de nervo, pode falar de cateterismo intermitente, mas o medo delas é a bolsinha. Eu vou sair com a bolsinha, né? Todas elas morrem de medo disso. Eu concordo. Eu acho que a gente tem que ser bem seletivos, individualizar bem os casos, né? Mas assim, infelizmente não é esse o caso que aparece frequentemente no consultório. Mas esse caso mesmo, uma paciente então está perimenopausa, uma lesão paracervical grande, próxima ao ureter, mas não está pegando o ureter ainda. Tá? A gente vê que não tem alteração de calibre de ureter, tudo. Vocês insistiriam ao máximo numa terapêutica clínica por mais que 6 meses, 1 ano, tipo olhando, putz, essa mulher vai entrar na menopausa, talvez eu nem precise operá-la. Ou vocês falam, putz... Mas ela tem sintoma? Como é que ela tem sintoma? Ela é sintomática, com dor. Ou vocês pensariam, putz, eu já tratei essa mulher por 1 ano com Mirena, com Implanon, com anticoncepcional 1000, com Genogest. Não, você já teve falha de tratamento, então. Eu já tive falha de tratamento, mas talvez a menopausa está chegando aí. Falha de tratamento é indicação, mas só tirar uma também, dúvida, se ela tivesse que operar. A menopausa está chegando, mas essa paciente não vai fazer depois TH? Então, essa é uma pergunta. É outro fator. Você vai fazer TH nessa paciente com essa lesão? Não, com certeza não. Você não vai fazer TH? Peraí. Se eu recebo uma paciente que tem uma endometriose super importante na menopausa, você não vai fazer uma TH nela. Então, aí essa paciente... Mas se essa paciente for operada, você vai fazer, ou não? Possivelmente. Eu tenho ponto. Eu acho que isso tem que ser discutido com o paciente. Vai fazer se ela tiver indicação de fazer. A gente vai pensar em qualidade de vida. Mas uma outra questão que a gente vê, e uma vez a gente eu não lembro quem que apresentou lá na reunião do HC um trabalho sobre endometriose na menopausa, e falando exatamente isso, que a gente sempre foi ensinado a pensar na menopausa como a salvadora da pátria, né? Chegou na menopausa, não precisa mais operar. Mas algumas pacientes têm a indicação na menopausa, porque aquela lesão paracervical que tinha glândula dentro, com o hipoestrogenismo, a glândula atrofia, sobra a fibrose, e aí distorce toda a arquitetura com a fibrose, e a cotovela, o ureter, e aí eu preciso operar. Então, às vezes, em alguns casos, eu preciso operar na menopausa. Mas isso é raro, pra caramba. É a minoria também. Isso é muito raro. A minoria vai ter uma progressão da doença, né? Geralmente elas estacionam, ficam com aquela lesão ali e se tornam assintomáticas, né? Acho que a gente tem que ir logo para a maioria. Agora, realmente, a problemática da TH é que pesa, assim. Sim. Porque se você pensar numa qualidade de vida ruim, também na perimenopausa, né? Pesar o risco-benefício, acho, com a paciente, assim, e esperar. Eu trataria mais tempo, esperaria a menopausa, né? Se ela conseguisse ficar assintomática
esperaria e veria se ela teria indicação ou não de um TH. E aí sim discutiria com a paciente a necessidade ou não do tratamento cirúrgico, né? Acho que eu conduziria mais ou menos assim. Porque meu problema agora são as pacientes na menopausa, as pacientes queixosas, as pacientes querendo fazer TH e com doença. E a gente não operou porque a gente acompanhou clinicamente e ela ficou bem. Até doença mais grave, assim, doença mais extensa, mas ela estava bem, estava pouco sintomática. Só que agora ela está na menopausa e ela quer fazer reposição. E aí? E outra, e assim, a gente sabe hoje, eu tenho pouquíssimo paciente fazendo a reposição, mas a gente sabe hoje que a reposição é bem mais segura, né? Se a gente principalmente usar os métodos não orais, né, de reposição, exatamente, você tem uma liberdade de usar por muito mais tempo, tal, e é difícil as pacientes que usam uma reposição hormonal, é difícil de convencê-las a não usar, né, porque a qualidade de vida é completamente diferente. E aí, essas pacientes com endometriose, como fazer com elas, né? E essas pacientes estão querendo cada vez mais usar. Sim. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão me falar se isso é verdade no futuro. As nossas pacientes envelhecem com a gente. As minhas pacientes hoje são muito mais pacientes que querem fazer terapia de reposição hormonal e querem fazer TH do que eu tinha 10 anos atrás. Vocês vão chegar lá daqui a 10 anos? É uma dura realidade, mas é isso. Daqui a 10 anos eu faço 30. As pacientes envelhecem com a gente, gente. Eu estou na perimenopausa e as minhas pacientes também. Porque elas envelhecem com a gente. Estou falando sério isso. E a gente tem essa preocupação, que é uma coisa que eu não me preocupava antes. Eu falava, daqui a pouco você entra na menopausa, graças a Deus a sua endometriose já não vai mais ser um problema. E ela tem sido talvez cada aí vez que mais vira o problema, pra né? mim. Deixa de ser o problema dela e vira o meu. Porque agora como é que eu faço? Ela quer fazer TH e eu tô com medo da menopausa dela. E o pior é que esse caso que você me falou, né? O problema maior desse caso para mim, que você abordou, de ter uma paciente com essa lesão, e depois da menopausa. E essa TH vai influenciar como nessa lesão? Acho que até a gente podia discutir algum dia endometriose na menopausa, né? Para a gente ver assim, se tem trabalho bem desenhado em relação a isso. Principalmente assim, em relação ao TH, né? Acho que seria eles publicaram bacana, ano passado, o professor Maurício, a Fê, eles publicaram uma revisão de endometriose e menopausa. Eu até conversei com o Maurício sobre esse trabalho dele, porque ele fala para mim, não, paciente com uma endometriose severa, você não vai fazer TH. Perfeitamente. É difícil, né? Você simplesmente chegar e falar isso, né? Porque é muito fácil para quem não está com fogacho, para quem não está com ressecamento vaginal, é muito fácil falar não trata. Não, mas aí você tem que compartilhar com a paciente, não tem jeito. As pacientes que eu fiz, eu falei com elas. As pacientes que eu tive que fazer e estavam na menopausa, eu conversei com elas, expliquei com elas, para elas que elas iam ter que continuar fazendo ultrassom, iam ter que continuar aqui, que tinha o risco de piorar a endometriose dela, né? Se elas aceitarem o risco, tudo bem. Fazer, né? Vamos fazer. Amores, eu vou ter que abandonar vocês, que eu tenho que atender. Vai lá. Pô, vai lá. Tá? Um beijo, parabéns, Mari. Foi maravilhoso, hein? Tchau, Fran. Beijo, Fran. Beijo, querida. Você está fugindo para não tirar foto, Fran? Não, eu juro que eu queria tirar foto mesmo pra ser ridícula, mas eu não posso. Aparece aí, eu tiro uma foto rápida. Aparece aí pra gente tirar foto, então, vai. Vocês querem, né? Vocês querem, tá bom. Você tem que aparecer. Ai, que coisa linda. O Run tem que tirar a máscara. E tá faltando a Marília. A Marília, eu tô ligado que ela deu um perdido na gente. Tô fazendo a janta junto com a reunião. Eu tô querendo ficar longe, assim, eu não tenho braço suficiente. Quando eu puder, vocês me falam. Posso? Agora, vai. Então tá bom. Quem mais quer comentar mais alguma coisa? Bom, pessoal, também preciso sair aqui. Amo vocês, tchau. Tá? Beijo. Tchau. Até mais. Até mais, Graça. Até mais. Tchau. O Ramiro não falou nada, Ramiro. Não, porque eu estava em consulta. Mas eu vi muito.
E eu concordo com que a gente precisa fazer uma revisão em menopausia, né? Sim, mas e com relação a toda a recidiva, o que você acha? Não, o que a gente já falou prévio, porque tem muita literatura que fala de muita recidiva, mas se você morar aqui no México entenderia porque tem muita recidiva. A gente não tem protocolo ainda estandarizado da ressecção de endometriose. Então, se a gente não tem imagem mesmo, se não temos urologistas e coproctologistas que sabem fazer endometriose, se não temos muitos médicos que fazem endometriose mesmo para a excisão total, então temos muita recidiva. Estamos fazendo ainda cirurgia que sem imagens e muitas coisas, então acho muito difícil. Mas se no México ainda as pessoas não têm muita educação para endometriose, muitas pessoas doentes que são muito novas ainda, elas não vão para ginecologistas, não vão para estudo normal, então não vão para endometriose mesmo. Então ainda temos muito que trocar aí. Entendeu? Falei bem? Falei bom? Sim, tá bem. melhor o seu portunhol, viu? Cada vez melhor. Meu portunhol está dando certo. Tá muito bom. Sim, mas eu acho isso. Mas é verdade. Sim. Sim, eu acho que se a gente pegar os grupos realmente que operam semelhantes e que ressecam as lesões por completo, a gente vai ver, se a gente conseguisse se juntar, né, fazer um trabalho multicêntrico com grupos que operam semelhantes, a gente ia conseguir provar que a endometriose realmente tem uma taxa recidiva muito baixa. Né? Então, quando bem operada, a taxa recidiva é muito baixa. Verdade. O que a gente já falou de Estados Unidos, eles não fazem muita excisão, são muitos poucos pessoas que sabem fazer. Agora, o único problema que eu acho assim, dos estudos atuais é que a técnica de ressecção considerada adequada, ela não tem muitos anos, né? Não tem, assim. A gente tem aí o quê? 10 anos, talvez, no máximo, né? Mas eu acho que nem isso tudo, talvez. De realmente, assim, a gente fazer uma sistematização correta, né? Então, a gente precisa pegar as pacientes operadas dos últimos 5 anos, né? Ou então, daqui para frente, um prospectivo, de real, assim, não, essa técnica é a correta, eu vou seguir esses cirurgiões, né? E a partir daí, um follow-up de 10, 20 anos. Aí a gente vai ter respostas mais adequadas, eu acho, assim, de real recidiva, né? Porque recidiva com 5 anos, com 3 anos, com 4 anos, eu não acho que tem, assim, realmente é muito, muito, muito baixa, mas eu penso no muito longo prazo, assim, em paciente que foi feita a cirurgia com 20 anos e ela com 40. Será que não tem, né, alguma coisa? É essa a minha dúvida. 5 anos eu não vejo muito assim, mas é isso que eu falo, né? A gente tem um tempo de cirurgia adequada muito pequeno na endometriose, né? Sim. Eu acho que o mais importante que ficou desse trabalho é pensar que pacientes, quanto mais cedo operar, mais vai ter taxa de recorrência, quanto mais cirurgia incompleta, mais recorrência. Eu acho que essa é o que eles mais dão de take home message, né? Tipo, de você selecionar bem essa paciente e fazer one shot surgery, o máximo que você conseguir tirar de lesão, e em vez de você ficar submetendo esse paciente a várias procedimentos. Acho que isso foi o que eles falaram, assim, do geralzão, né? Verdade. Mas depois a gente faz esse estudo aí, pessoal. 10 anos, assim, ó, a gente vai acompanhando 20 anos. Cara, mas olha, mesmo se a gente pegasse um retrospectivo inicial, tá? A gente pega um retrospectivo dos últimos 5 anos e a gente junta um grupo aqui grande de pessoas que tem um bom volume. Cara, assim, dá para ter... Não vai ser pequeno, exato. Eu acho que tem que ser um follow-up grande, assim, a gente pode continuar vendo, entendeu? Sim, aí a gente vai tendo... Mas a gente começa retrospectivo e segue prospectivo. Isso, segue prospectivo. Aí eu acho que é bacana, porque aí você prova, ó, eu fiz uma cirurgia completa nessa técnica, e todo mundo com a mesma técnica e tudo.
e eu tenho 10 anos de segmento dessa paciente, a taxa de recidiva foi de 1%, 5%, vamos lá, né? Então, aí a gente prova, assim, mas quando a gente tem estudo muito heterogêneo e o follow-up é muito pequeno, ou a gente prova que tem pouca recidiva, mas com follow-up pequeno, ou a gente prova que tem muita recidiva, mas muito heterogêneo, porque o pessoal está operando diferente, né? Acho que é isso que falta. Eu sinto falta no estudo de recidiva, é isso, sabe? É que eu acho que talvez todos, mesmo se você padronizar tipo de abordagem, tipo de acompanhamento, você vai ter muito viés. Qual lesão que ela tinha? Será que uma paciente tinha muita lesão e que a paciente tinha lesão superficial, ela vai ter a mesma taxa de recorrência? Ou se ela tomou, depende do tratamento que ela fez hormonal depois, se ela engravidou ou não engravidou. Nossa, tem muito viés. Para você conseguir fazer um trabalho que realmente veja, vai ser muito difícil. É muito difícil, com certeza. Nesse coorte que eles fizeram, superficial voltou a ser superficial. A maioria voltou para o que era antes. Não fez uma progressão, sabe? Eu achei interessante também do trabalho, né? Tem alguém aí atrás que quer brincar na piscina. Não, ele quer mostrar a tarefa. Eu acabei de fazer uma fábula. Ele fez uma fábula, gente. E me mostrar a fábula. Então tá, é isso, né? Então tá bom, gente. Acho que... Tá bom, gente. Foi bom. Conseguimos ser econômicos no tempo hoje. É verdade. Deixa eu perguntar, qual é o próximo tema, hein? A gente já tem? Cannabis. É o cannabis. Tá a gente vai fumar um antes. Tá bom. Tem que ser sábado, gente. Tem que ser sábado. Tem que ser sábado. Aí não dá pra ser dia de semana, não, gente. Não tem como ser dia de semana, não. Não tem a menor condição. Você tem que estar com a cabeça fria. Eu e Ramiro vamos preparar de cannabis. Ouviu, Ramiro? Não foge, não. Tudo bem. Tá bom, gente? Tá bom. Tá bom. Então tá bom, gente. Obrigadão aí. Boa janta para todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Eu também tô